bom dia a todos e a todas. Nossa sala repleta de parceiros, de amigos. Que bom, já temos 130 pessoas. Algumas não estão conseguindo acessar, mas está tudo certo com o link. Tenta de novo e, se precisar, pede ajuda da Thaís Erig, que ela é a nossa hacker de plantão. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Vidigal, sou representante da Fundação Van Leer e lidero aqui com muitos outros a rede Urban 95 no Brasil. É uma imensa honra começar esse seminário, esse webinar de hoje, celebrando também o mês da primeira infância, né? A gente está no mês de agosto. No ano passado foi a primeira vez que ele foi oficialmente mês da primeira infância, mas a gente já tinha há algum tempo aqui na rede estabelecido o mês de agosto como o mês da primeira infância. Então já estava todo um movimento. O ano passado foi oficial e esse é o nosso webinar do mês da primeira infância. Vão ser muitas atividades esse mês e que bom. É um mês que a gente tem muito a celebrar mesmo. A gente teve instituído no mês passado o Comitê Intersetorial para a Construção da Política Nacional de Primeira Infância. Então, para quem está acompanhando essa agenda e não entendendo muito bem, só para que estejamos todos no mesmo chão. No mês passado, foi instituído o Comitê Intersetorial para a Construção da Política Nacional de Primeira Infância. São 4 meses de trabalho. Esse comitê está instituído no âmbito da Casa Civil do Governo Federal. O decreto saiu e agora está todo mundo ali trabalhando. Tem um relatório bastante robusto com informações dos caminhos possíveis para essa política nacional, recomendações muito bem pautadas em evidências científicas e no diagnóstico do nosso país. Então, é momento de trabalho e de provocações também para que, de fato, essa política seja construída e que depois seja implementada por todos nós. A gente tem também, e aí a gente começa a se aproximar mais do nosso tema aqui, a Política Nacional do Cuidado. A Política Nacional do Cuidado, ela não só inaugura uma fase diferente, no governo federal, mas ela nos faz, olhar com mais atenção para a economia do cuidado. A economia do cuidado, ela não tinha um lugar de reconhecimento no âmbito nacional. A gente não falava disso, de equidade de gênero de fato, olhando para o cuidado. E isso passa a acontecer no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social. A construção dessa política nacional do cuidado, ela é pautada na desequidade, na inequidade de gênero. Essa é a realidade. Então, é olhar um pouco mais o que as mulheres estão fazendo, o que os homens estão fazendo, e como é que a gente não naturaliza esse processo, como é que a gente transforma esse processo de que as mulheres, o cuidado é sempre atrelado às mulheres, e como se os homens não só não fossem responsáveis, mas também não fossem autorizados a atuar nesse lugar de cuidado. Eu tive um TED Talk nesse domingo e eu depois vou convidar todos vocês a conhecer a minha fala. Não foi uma fala assim que eu amei, mas eu gostei. E o que eu mais gostei foi de poder falar da iniciativa Urban 95 para tanta gente, tinham 400 pessoas e a ideia fica lá. E inspirada por esse TED Talk, eu queria fazer só um pequeno relato para vocês que eu fiz aqui no âmbito de 1 a 1 com algumas pessoas, mas quando eu fui ter o meu filho, o meu primeiro filho, o médico falou para o meu marido assim: vai para o quarto, vai dormir, vai demorar muito isso aqui. Não é para você ficar aqui agora. Isso aqui, ó, vai longe. Eu estava em pleno trabalho de parto. O meu marido estava do meu lado, de mãos dadas comigo, e entrou um médico que falou para ele: você não tem nada a ver com isso. E tirou ele da cena. E nesse TED Talk eu encontrei algumas outras mulheres com situações muito similares, de formas muito, enfim, com similaridades e diferenças, mas situações de violência, e uma violência não só com a mulher, uma violência também com o homem que queria estar ali exercendo o seu papel e de repente se viu também excluído. Eu espero que hoje seja um dia em que a gente possa refletir um pouco sobre essas violências com ambos os gêneros e que a gente possa encontrar caminhos para paternidades mais possíveis, né? Para participação mais ativa dos pais. A gente tem a honra de receber conosco hoje o professor Renato, e eu vou pegar aqui a minha colinha para apresentá-lo, porque o currículo dele não é pequeno.
Pedir para todos quem ainda não se apresentou aqui no chat, como de costume, que a gente continue falando quem está aqui conosco. Professor Renato Nogueira, seja muito bem-vindo. Que honra e que alegria poder recebê-lo. O professor Renato possui vivência familiar griot, é doutorado em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, tem se dedicado a investigar afetos num diálogo entre antropologia, história, filosofia, neurociência e psicanálise. Nogueira é escritor e consultor, dentre outros livros publicados, tem o Porquê Amamos. Entre as consultorias, já fez consultoria para novelas, como Pantanal na Rede Globo, e Além da Ilusão também na Rede Globo em 2022. Professor Renato, agora é com você. Bom dia, sou eu. Gente, quero agradecer o convite. Não sei se está bom aqui, então todo mundo está me vendo bem. Me agradecer o convite, essa oportunidade de falar de um tema tão importante que é a paternidade. Falar dessas relações que dizem respeito a todos nós. Então, eu fiz uma pequena apresentação, né, nesses 25 minutos que eu vou usar aqui para a gente poder conversar a respeito desse tema tão necessário. Eu fiz um título provisório, Paternidade, Ser Pai, Arte dos Afetos. Eu estou muito interessado em pensar sobre os afetos e como é que esse seu relato de um homem, um médico, tirar o pai da cena do parto, né? Como é que é um relato de uma violência, né? Porque é um momento para o pai participar. O pai deve participar de todos os momentos porque isso tem a ver com como nós somos seres afetivos. Eu queria começar com duas coisas muito simples. Nós somos seres afetivos, o que nos caracteriza são os afetos, e o que nos caracteriza também são as histórias. Nós somos seres feitos de afetos e histórias. Os afetos, eles têm três tipos de afetos na nossa condição humana: afetos primários, afetos secundários e afetos terciários. Não tem nada de muito fora do comum nisso, de muito sofisticado, é muito simples de compreender essas noções. Os afetos primários são as emoções, os afetos secundários são os sentimentos, os afetos terciários são os pensamentos. Por emoções, são aquelas respostas que a gente dá para o mundo, muito rápida, muito direta. Então, uma comida estragada, um cheiro ruim, o nojo nos defende. Uma coisa que nos ameaça, o medo nos prepara para fugir, para escapar ou para lutar contra aquilo que nos ameaça. Por isso que o medo dá o frio na barriga. O frio na barriga ele é seguido de as extremidades mais quentes para a gente poder correr de alguma coisa, um cão feroz. Então, essas são as emoções que aparecem. Por exemplo, aquele filme Divertidamente, ele faz as emoções básicas: alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. Os afetos secundários são os sentimentos, uma experiência que a gente tem. Então, ansiedade é um sentimento, amor é um sentimento, ciúme é um sentimento. Eles já são mais compostos. Uma pessoa termina um relacionamento e aquilo vai demorando um tempinho para esquecer aquele amor. Porque amor ele é crônico, não é agudo como as emoções, a alegria, a tristeza, medo, a raiva, por exemplo. E a gente pensa sobre isso, a gente reflete, decide, conversa com outras pessoas sobre isso. E aí vem uma dimensão importante das histórias. As histórias, todo mundo aqui já deve ter acompanhado alguma novela, já deve ter vivenciado, visto uma série e torce para alguém. Falar de paternidade é falar também de masculinidade. O que é ser homem? A nossa história, né, a história do Ocidente, a história do patriarcado, os homens, uma das referências para os homens são os heróis. E quando eu falo de história, é porque a gente faz o percurso a partir de uma incorporação simbólica daquele personagem que a gente mais gosta. Quem nunca fez uma festa infantil para um filho, para uma filha, de uma princesa, de um príncipe, de um herói? E como é que a gente faz? A gente aprende a ter repertório para lidar com a vida, imitando os heróis, as princesas, os príncipes, os personagens que nós mais gostamos. Só que os heróis, eles são autossuficientes, são muito independentes, são super competitivos,
e eles são impenetráveis quase sempre. Então, as qualidades para ser um herói, as qualidades masculinas mais atraentes, ou mais ditas como maravilhosas, é ser um homem de ferro, é ser um homem de aço, é ser um cavaleiro das trevas, é ser um incrível Hulk. O que esses personagens dizem sobre masculinidade? Eles informam, por exemplo, o Homem de Ferro, ele perdeu o coração. Que o coração significa para a gente? O coração é o centro das emoções, dos afetos. O Homem de Ferro, no lugar do coração, ele tem um protótipo bioatômico no lugar do coração. O Superman é um homem de aço, nada penetra nele. O Incrível Hulk é um cara que, quando ele fica com raiva, ao invés de ele resolver o problema que pode ser a mosca, que pode ser a comida que ele não gostou, ele quebra tudo. Ele fica verde e quebra tudo. A cor verde é um símbolo da clorofila, que tem a ver com natureza. A natureza dele mais íntima é ser capaz de destruir tudo ao seu redor. Essas qualidades que os meninos aprendem desde muito cedo são qualidades, são atributos que entram em choque com os atributos da paternidade, que tem a ver com cuidado. Então, os meninos são estimulados, os meninos principalmente, não a terem brinquedos afetivos. Os brinquedos afetivos, eles convocam a gente para aprender um repertório de atenção, por exemplo. Se uma, imagine o seguinte, pensem aqui, eu não coloquei essa imagem, mas vocês vão imaginar uma criança ganhando um cavalinho de pelúcia e uma outra criança do lado dela ganhando um cavalinho de madeira. O cavalinho de madeira convoca a criança para quê? Para cavalgar. Cavalinho de pelúcia convoca a criança para quê? Para fazer carinho, para dar cuidado. Não precisa atacar. Então, os brinquedos, as histórias, elas vão formando o nosso imaginário. No nosso imaginário, dos meninos principalmente, dos homens, a cultura masculina é uma cultura que ela resolve tudo muito mais pela força, pela assertividade. E essa assertividade, quando ela perde a mão, perde o limite, ela vira falta de amparo, falta da possibilidade de conexão emocional. Aquela frase dos anos 70, anos 80, eu tenho 52 anos, cresci nos anos 70, anos 80, tinha uma frase que não se fala mais, que hoje está proibida, mas não era proibida: homem não chora. Não chorar é não manter contato com as emoções, é não manter contato com a falta, com a tristeza, com uma angústia, que precisa ter contato com ela para a gente poder elaborar. Então, a nossa cultura, ela, o patriarcado, que é um sistema, ele preza por qualidades masculinas que elas entram em choque com as qualidades do cuidado. E aí tem uma tensão de gênero. As mulheres, nas relações com os homens e com a família, podem muitas vezes ficar sobrecarregadas, com cuidado com as crianças, como se essas atividades fossem só delas. Isso cria uma disfunção. Isso cria um desequilíbrio. O que é bom da vida? A vida, o amor, um corpo orgânico, ele quer estar equilibrado. Por isso, quando a gente sente frio, a gente treme para poder aquecer o corpo. Quando a gente sente calor, a gente sua para esfriar a temperatura. Isso por quê? Isso porque é justamente para a gente ter um equilíbrio homeostático. Então, quando um homem o Hulk, por exemplo, ele é a foto do desequilíbrio. Ele é justamente o contrário. Só que ele é um herói muito cultuado que vai embalando imaginários. Só que o que ele representa vai de encontro, vai contra aquilo que é a arte de cuidar, aquilo que é da ordem de atenção, da ordem de uma escuta atenta que faz com que a gente possa ter algo que a paternidade pode fazer de mais interessante. A paternidade tem a ver com uma responsabilidade afetiva de cuidar, de orientar e de fazer com que esse peso, da gente ver esses trabalhos que podem parecer invisíveis. Por quê? Isso faz com que os meninos, com que os homens se organizem para fora, nunca para dentro.
se organizem para que a casa dos homens seja o mundo lá fora. E esses homens se preparem para sair. Olha essa imagem, a mãe com o bebê, o pai vai trabalhar. Não tem problema que ele trabalhe, mas quando ele volta para casa, ele volta como se viesse de uma grande batalha e ele pode participar pouco desse cotidiano, porque ele fala, estou cansado, quero só relaxar. E esse relaxamento não permite o contato. Todo mundo perde com isso. Não só esse homem perde com isso, como a companheira dele, as crianças também, e a criança perde com isso, porque a criança deixa de ter esse contato com esse homem. Aqui tem alguns filmes que eu vou convidar vocês, quem já assistiu, tem aqui um filme aqui ao lado, Pais e Filhos, tem o meu malvado favorito, Gonzaga, pai e filho, que é uma relação de um pai, um filho que reclama, um pai que foi ganhar o mundo, um pai que não tem a casa, que falta essa intimidade, falta esse contato. Tem um filme A Paternidade, um pai que perde a esposa, um homem que perde a esposa e tem que ser full-time pai. Tem o Rei George aqui com a Serena Williams, a Verena com o Will Smith, que é um pai que apostou num sonho. Os dois filhos de Francisco, que é um sonho de um pai, que os filhos sonham junto, em busca da felicidade. Tem uma família de dois, com Osmar Izzy, que é um ator muito interessante. Tem um filme Campeão, que é a Bela Vida, A Vida é Bela, em que o pai protege o filho contando histórias para esse filho, né? Vai contando histórias para que esse filho possa, diante de uma guerra, encontrar um outro mundo possível. Então, as histórias e o contato é algo muito importante, porque esse contato afetivo, ele é regenerativo. Ele faz com que isso faça com que você tenha mais suporte. Tenho Pais e Filhas, com Russell Crowe, que está aqui embaixo, uma filha junto com o pai. São filmes que falam da paternidade, as presenças femininas aparecem menos nessas cenas, né? Ou então não tem presença feminina em alguns momentos, alguns desses filmes. Alguns têm, outros não. Outros elas não aparecem ali. E isso tem muito a ver com alguns tipos de paternidade. Mas tem um tipo de paternidade correta para a gente viver? Eu coloquei alguns tipos aqui, não tantos, mas pelo menos seis clássicos. Paternidade autoritária, paternidade autoritativa, que é mais flexível, que explica, que orienta, que dá mais apoio emocional. Tem uma paternidade que é permissiva, que ela é mais indulgente, que ela não fala não e quase tudo é sim, ou se silencia. Tem uma negligente, que é mais indiferente, que ela se envolve, Aprendi. que ela fala do tipo, peça para sua mãe resolve. Tem uma super protetora que nada pode, uma redoma que limita, que todos os movimentos são ali condicionados. Tem uma mais tradicional, que tem uma hierarquia muito marcada, muito forte. Essas são algumas formas clássicas de paternidade. É importante dizer que elas não são excludentes, que a gente pode ser uma e outra, não uma ou outra, ok? Mas o que mais importante, e aí tem umas séries que são interessantes para a gente também conversar, quem já viu, Os Simpsons, Família Dinossauro, A Grande Família, A Família, que é uma série da Netflix, que eu botei duas imagens aqui, que aparecem imagens de pais, né? Alguns pais mais negligentes, alguns mais ausentes, alguns super protetores. Não existe uma fórmula básica de ser pai. Isso é muito importante. Não tem uma única maneira de exercer a paternidade. Essa tradicional, a negligente, a autoritativa, a gente pode inclusive oscilar entre uma coisa e outra. Mas um elemento fundamental para que a família seja mais funcional e a criança ela possa lidar com aquilo que ela alcança, para que ela não fique sobrecarregada, é que os homens se conectem emocionalmente consigo. A paternidade, ela nos exige, ela nos pede conexão afetiva. Um dos pontos altos mais fundamentais para que a paternidade possa ser um exercício que equilibre e que transforme, que faça que a pessoa tenha as crianças
na primeira infância, na infância, adolescência, juventude, na vida adulta, é criar uma relação de confiança. E para que isso aconteça, é importante que esses homens confiem em si mesmos. E a cultura masculina tem dito para os homens que eles devem ser muito fortes, muito poderosos, muito grandes, que eles devem ser impenetráveis. Mas é o contrário. Para ser pai, é preciso ser vulnerável, é preciso acolher os momentos de dificuldade, é preciso acolher a nossa fragilidade, é preciso acolher o momento de contato com as crianças, contato consigo. Então, uma das ideias, eu trouxe aqui uma imagem científica muito interessante, que é um estudo com ocitocina. E esse estudo ele remonta a uma filosofia africana de milênios atrás, e fala que o amor ele é regenerativo. E esses estudos recentes mostram que um coração lesionado, ele foi recuperado com ocitocina, que a gente também chama de hormônio do amor. Então, não tem uma receita, mas tem uma possibilidade. É necessário que a paternidade seja um convite para uma vivência amorosa. E essa vivência amorosa não pode ser negligente. Então, a gente tem que formar meninos, formar homens brincando de boneca. Qual o meu primeira sugestão? Os meninos precisam brincar de boneca. Os meninos precisam ter autocuidado. Os meninos não podem só brincar de ferramenta, porque isso vai, ao longo da nossa vida masculina, para ter um imaginário mais capaz de ter ferramentas variadas para lidar com outras circunstâncias que não sejam quais? Que não sejam aquelas circunstâncias de atacar, de fugir, de uso da força. O que não quer dizer que a gente não possa colocar os limites das coisas, mas é necessário que os homens façam um exercício de conexão afetiva. E o que a sociedade nos traz hoje? Os homens são seres desconectados emocionalmente. Imagina aquelas cenas de filme, as histórias que são modelos que autorizam os homens a terem uma masculinidade. Os heróis são impenetráveis, eles passam por uma guerra, não choram, não demonstram nenhuma instabilidade emocional, nenhuma dificuldade, tiram projéteis de bala sem tomar anestesia, filmes de Rambo, filmes desse tipo. Os homens são durões. É necessário não ser durão para poder amar. É necessário ter flexibilidade. Uma cultura em que os homens são convidados para serem muito fortes, muito poderosos, a paternidade ela fica muito ameaçada. Para que a gente não ameace a paternidade, eu faço sugestão desses filmes para quem e eu fico à disposição também para mandar mais material. Esses são filmes muito interessantes que eu coloquei aqui, sem o nome, alguns deles, mas alguns já sabem, né? Tem ali Os Filhos de Francisco, Em Busca da Felicidade, Paternidade, o Rei Jorge, Gonzaga, Pai, Tal Filho, A Vida é Bela, Pais e Filhas, Meu Malvado Favorito. Esses filmes falam de paternidade. E as histórias nos estimulam a ver é possível encontrar caminhos. O Gonzaga pai e o Gonzaga filho, quando adultos, se reencontraram de uma outra maneira. Fizeram um show juntos antes da morte dos dois e conversaram olho no olho. Aquela falta que ele sentia, aquele pai que ele não conseguiu ser, que ele gostaria de ter sido quando ele era mais jovem. A Vida é Bela, o pai conta as histórias necessárias para que o filho tenha uma relação consigo, uma relação melhor, que ele possa encontrar caminhos para a vida. Dito isso, e tem essas paternidades aqui, esses tipos básicos de paternidade, ou protetora, ou negligente, porque ela está propondo dialogar, conversar e dar para a criança não só, às vezes, o que ela está pedindo, se você puder dar aquilo que está pedindo, que principalmente é compartilhar tempo, é tempo junto com qualidade.
É ter tempo para fazer as coisas com essa criança. Questão. Tenta escalar pelo menos 15 horas por semana. A gente não trabalha 40 horas semanais, 30 horas semanais, e coloca no relógio, ou bate o cartão, quando entra e quando sai. A paternidade, pelo menos 15 horas com a criança pela semana. Não consegui muita coisa, faz 15 horas com a criança, pelo menos. 15 horas que você tem um tempo presente, em que você não está com o celular do seu lado, mas está com a criança, ouvindo, conversando, brincando, brigando de vez em quando, comendo junto, fazendo coisas em comum, descobrindo pontos de contato, que pode ser torcer para o mesmo time, assistir uma série, conversar sobre essa série. E eu chego a uma conclusão parcial. Ser pai aumenta o nosso contato com o amor, porque exige isso. Exige uma experiência de acolhimento, uma experiência de acolher os meus sentimentos, as minhas dores, as minhas alegrias e fazer contato com a criança. Fazer contato com a criança para que ela tenha mais suporte afetivo. Então, o amor acaba sendo curativo, ele regenera. Só que qual a nossa grande briga aqui? Que a gente tem. A nossa grande briga é com os modelos de masculinidade. Os modelos de masculinidade dominantes, eles são modelos antipaternidade. Eles são modelos que os caras não têm coração. Tem canções que falam que o cara tem o coração no pé. O coração não está no pé, está no peito. As pessoas sentem as coisas, mas numa cultura que glamoriza homens que são insensíveis, homens que são durões, isso faz com que esses homens, quando eles nascem pai, eles acabam nascendo com muita dificuldade de lidar com as suas emoções, porque a paternidade é uma arquitetura afetiva cotidiana, de lidar com as transformações de uma criança, lidar com a parceria, lidar com o compartilhar. Não tem ajuda. Nenhum pai ajuda a mãe com uma criança. Um pai compartilha e assume responsabilidades como um adulto que é. Então, é necessário um crescimento e um desenvolvimento afetivo, que é cotidiano, e que a gente pode fazer e começar ele a qualquer momento. Então, os programas que podem ser implantados para a primeira infância, eles precisam convocar os pais. A gente pode fazer cursos de paternidade, a gente pode fazer sessões de cinema com esses pais que são convocados, convidados. Esses filmes que eu sugeri, algumas séries, podem ser lidas poesias, ler alguns livros de contos. E esses pais podem trazer suas angústias, as suas dificuldades. E não é um tribunal de julgamento. Você é feio porque não fez isso. É compreender o processo, a trajetória até então e a deliberação dele com esse afeto terciário, que é o pensamento de falar: agora eu quero assumir a paternidade, porque eu acredito. E se o mundo tiverem mais pais responsivos, autoritativos, as pessoas podem resolver os seus problemas sem usar a violência. Alguns estudos apontam que a ausência de uma paternidade amorosa e afetiva, ela pode facilitar que as pessoas cresçam acreditando que a única forma de ganhar as coisas é no grito, é com a violência, porque o abandono afetivo produz marcas muito profundas. Eu deixo meus contatos aqui e, se tiver algum tempinho, posso responder uma pergunta ou comentar alguma coisa, mas é isso. Os homens têm que chorar. Tem uma cultura na África da Gara que um homem, para casar com uma mulher, ele tem que passar por uma experiência onde ele precisa ser capaz de, quando sente, demonstrar o que ele está sentindo. E chorar faz parte disso. Então, quando uma criança nasce, o pai deve chorar junto com o filho que está nascendo. Quem vai ser pai, convide para fazer isso. Chore junto com o choro daquele bebê que nasce. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Renato. Que maravilha poder começar o webinar de hoje com essa sua fala. A gente tem hoje
330 pessoas na nossa sala. Foi o nosso webinar mais cheio de gente, lotado. Esse assunto nos interessa e ouvir o senhor faz a gente se interessar ainda mais. Muito obrigada. Queria agradecer também a todos os pontos focais, né, que encheram aqui a nossa sala, que mobilizaram as cidades, todo mundo. Queria agradecer a Alma Linda, que foi quem apresentou o senhor para nós e que trouxe a possibilidade dessa escuta maravilhosa que a gente teve para começar o encontro de hoje. E agradecer a presença de todo mundo que está aqui, mobilizando aí suas redes nos municípios para transformar essa fala linda do professor Renato em realidades diferentes lá no território. E a gente tem um caminho, né? A gente constrói um caminho, né? A gente começa desse chão que o Dr. Renato nos traz e a gente avança para olhar o que está acontecendo nos territórios. E aí, mais uma vez, Boa Vista, como farol, nos apoiou, né, inovou e nos puxou um pouco para essa política de paternidade boa, que foi assim que eles batizaram o programa de envolvimento dos pais nos cuidados com as crianças na primeira infância. Então, para dar continuidade, a gente, doutor Renato, o senhor chegou para ficar, hein? A gente não vai, essa não é, espero que não seja só o começo. Que essa seja uma aula inaugural de outras conversas que a gente pode continuar tecendo aí ao longo do processo. Agora a gente vai ouvir a Andréia Neres, que é nossa colega de rede, nossa parceiraça. Andréia, você dispensa a apresentação, porque quase todos nós aqui já conhecemos, mas a Andréia hoje é a secretária que coordena o nosso programa, nosso já, viu, Andréia? Família que Acolhe, o Família que Acolhe, que é um programa intersetorial modelo, de intersetorialidade, de atendimento à população, de olhar específico agora cada vez mais, né, André, para populações específicas. Então, se adaptando à população indígena, se adaptando à população venezuelana, ainda mais em crise. Então, começar também parabenizando e agradecendo a generosidade de sempre de Boa Vista, de vir, de se organizar, de usar o seu tempo para compartilhar conhecimento. E passamos a palavra a você, então, para contar um pouco como é que tem sido a estratégia de engajamento dos pais nos cuidados com as crianças na primeira infância. A fala está com você, Andréia. Primeiro, Boa Vista agradece mais uma vez, em nome do prefeito Arthur Henrique, a gente quer agradecer esse convite de estar compartilhando as experiências que a gente tem feito aqui em Boa Vista, né? Sempre um prazer estar aqui. Vamos começar então falando rapidamente, né, sobre o programa Família que Acolhe, que nós temos aqui em Boa Vista, que é uma política pública e também é um programa de parentalidade positiva que a gente tem aqui em Boa Vista, né, que muitos já sabem, e que o objetivo é promover o desenvolvimento integral da criança, desde a gestação até os 6 anos. E nós trabalhamos, né, com a família sempre, né? Nós trabalhamos dois tipos de estratégias que são intervenções, interações em grupos, e também interações em visitação domiciliar, né? Então, nós utilizamos essas duas estratégias aqui em Boa Vista. E desde que foi criado o programa Família que Acolhe, em 2013, nós já tínhamos, né, timidamente, uma participação de homens, mas eles participavam como representantes, quando a mulher não podia participar. Um ou outro pai que participava realmente por interesse, né? Então, quando foi em 2019, uma parceria de Boa Vista com a Fundação Vanli, né, através do UBA 95, nós fizemos uma pesquisa de mudança de comportamento. A pesquisa ela não era especificamente para entender a respeito de paternidade. Na realidade, era para a gente entender por que algumas mudanças de comportamento com relação à primeira infância não ocorriam. E a partir dessa pesquisa que nós tivemos achados importantes, né? Falta de uma comunicação mais estimulante, falta do brincar, uma educação e disciplina não violenta que muitas vezes ocorre aqui. Mas o mais interessante desse estudo é que lá no meio da pesquisa a gente percebeu a ausência do homem nesse processo, o que culminava em muito desses problemas, né? Então, esse foi o pontapé para que a gente realmente pudesse dar um olhar mais específico para essa questão da paternidade, porque a gente viu que a mudança de comportamento da família em si tem um grande peso da participação ou não do homem nesse processo.
Então, foi um subsídio muito importante para nós. Então, quando foi em 2021, né, que iniciou essa nova gestão com o prefeito Arthur Henrique, que inclusive é pai de 4 meninas, nós resolvemos, junto com a Vali também, né, lançar uma campanha Paternidade Boa, Boa de Boa Vista, né? E nós fizemos um trabalho muito forte de comunicação, e a ideia era essa, levar, né, para vários meios de comunicação, abrigo de ônibus, né, cartazes, a importância da participação do homem nesse processo. E foi muito bom, né, toda essa etapa, mas ela foi ganhando corpo e a gente viu quão necessário era a gente intensificar cada vez mais essa presença masculina em todas as, né, intervenções que a gente faz, não só no programa Família que Acolhe, mas também na participação na educação, na participação também nos serviços de saúde, né? Então, esse programa, né, esse projeto Paternidade Boa foi criando forças. Então, no ano seguinte, nós começamos a trabalhar juntamente também com a Fundação Valir, né, Aves Brasil, enfim, e junto com a Promundo, Instituto Promundo, nós começamos a fazer várias capacitações intersetoriais aqui na prefeitura. Realizamos palestras, realizamos oficinas, realizamos reuniões estratégicas com o Comitê da Primeira Infância, workshops, e a partir dessas capacitações, dessas interações, nós começamos a idealizar um grupo de pais, né? Porque a gente percebeu que o homem, ele precisava identificar o seu lugar nesse processo. Porque a gente queria muito que o homem participasse, mas nós não estávamos preparados, muitas vezes, para essa participação deles, né? Então, por exemplo, na UBS, como já foi citado aqui, muitas vezes o pai quer acompanhar a mãe no pré-natal, mas só tem uma cadeira, né? Quando não tem, o homem nem pode entrar na sala, já fica lá do lado de fora segurando as bolsas. Então, a gente viu que a gente precisava realmente ter um acolhimento melhor para esse homem, né? E uma coisa interessante seria ter esse diálogo de homem para homem também, né? Em todo esse processo a gente identificou isso. E a gente começou algumas discussões, alguns ensaios, de fazer alguns grupos de homens e tal. Mas, no meio do caminho, nós fomos convidados aqui em Boa Vista, como algumas outras cidades do Brasil e da América Latina, né, foram convidados para participar de um curso em São Paulo, realizado por uma instituição internacional, o INSEAD, que foi o ABC for ECD, que é um curso, né, de uma semana onde a gente trabalhou ciência comportamental. A gente trabalhou, viu questões de como alguns drivers de influência podem motivar ou desestimular a mudança de comportamento, né? E foi muito legal isso, porque nos ajudou, abriu nossa mente, veio ao encontro do que a gente estava trabalhando sobre paternidade e nos ajudou a montar algumas estratégias para atuar de forma mais específica, mais intencional com esse público, né? Então, posteriormente, fruto inclusive desse curso, nós realizamos junto com a Alma Hub aí, que é uma grande parceira nossa, um workshop de ideias com pais. Também fizemos alguma pesquisa qualitativa e quantitativa nos grupos, para a gente entender um pouquinho, né, quem é esse homem, o que que ele quer, quais são as necessidades deles. E aí tivemos vários insights importantes de todas essas escutas que nos ajudaram a refletir um pouquinho, né, a respeito de como atuar com eles. Algo muito interessante que foi colocado, que eu achei muito legal, é que os homens, eles valorizam muito a opinião, por exemplo, dos profissionais de saúde, né? E que que a emoção também é algo que a gente pensa assim, ah, não, o homem não é muito emocional e tal. Ele pode até não demonstrar que seja, né, como o professor falou aí, mas ele tem sim uma necessidade de demonstrar emoção. Enfim, alguns pontos interessantes que nós
fomos coletando, né, nessas escutas, e aí nós desenvolvemos algumas ações com três objetivos importantes que nós identificamos nessas escutas, nesse workshop, que foi sensibilizar, o homem precisa ser sensibilizado para esse processo de participar da vida da criança, porque às vezes ele nem acha que é necessário, ou às vezes a companheira dele também acha que não é necessário. Então a gente estruturou algumas ações, inclusive com a participação muito importante dos profissionais de saúde. Nós fizemos algumas parcerias com algumas equipes de saúde da família de algumas UBSs aqui da nossa cidade, foi muito legal. Algumas outras estratégias ainda vamos implementar. Criamos também ações para pertencer, porque às vezes o homem não acha que aquele é o lugar dele, então a gente precisou criar algumas estratégias de pertencimento e outra de instrumentalizar, porque às vezes ele está sensível, ele se sente no ambiente ali pertencente, mas ele não sabe como fazer. Então, a partir daí, a gente está com um processo muito rico, né, com o apoio da Fundação Bernardo Banli, criando criando algumas estratégias. E uma delas são as oficinas de pai para pai. É uma oficina que é uma oficina só de homem, né? É um facilitador homem que faz uma troca ali com outros homens. E nós criamos até então, né, 6 temas, 6 oficinas. Elas não são interdependentes, quem participa de uma não precisa necessariamente participar, mas pode participar, né? Então a gente está criando aí ainda toda essa estrutura e nós colocamos 6 temas interessantes, que é Sou Pai Agora, que é justamente a participação do homem nesse processo do gestar, né? Porque muitas vezes ele só começa a interagir, que foi o que a gente viu nas nossas escutas, depois que o bebê nasce. E ele não participa desse processo da gestação. Então, a gente é uma oficina com coisas práticas, com material, com dinâmicas, numa duração de no máximo 50 minutos. Também o pai de um bebê recém-nascido, que a gente instrumentaliza ele, como interagir nesse processo. Pai Brinca Comigo também, onde a gente mostra a importância do desenvolvimento do brincar e como o pai pode brincar, e a gente está aplicando essas oficinas. Ontem mesmo teve uma que a gente fez aqui com os servidores, e eles, no final, eles se divertem, eles voltam a ser criança, eles percebem a importância do brincar nesse processo. Pai que protege, pai que educa sem violência e pai na era digital. Então, são temas bem interessantes, a gente está aplicando, está aprimorando e tem sido muito rico esse processo. E também uma outra iniciativa que a gente está fazendo também através do Família que Acolhe nas Empresas, porque agora a gente saiu né, das 4 paredes e a gente está indo atrás desse pai. Por que esse pai não vai onde a gente pede que ele vá? Será que é porque ele não quer? Muitos deles dizem porque não conseguem, eles não conseguem sair do seu local de trabalho. Então a gente resolveu fazer isso. E a gente está, esse ano, né? Esse é um projeto novo. Nós fomos em 7 empresas, realizamos 4 palestras em 7 empresas, sendo que em uma palestra tinha mais de uma empresa presente, né? E nós conseguimos alcançar 70 funcionários. A Devolutiva foi maravilhosa, foi muito rica. Inclusive, fizemos uma parceria, né? Com a nossa técnica de referência da saúde do homem aqui, que também levou um pouquinho dessa pauta para essas palestras e foi muito rico. Inclusive, fruto disso, já temos empresas solicitando, né, da gente novas intervenções nas suas empresas, porque gostaram muito e os funcionários ficaram muito sensibilizados com o tema. Então, esse é um caminho que a gente está construindo, né, de ir mais próximo desses pais. Então, nesse processo. Andréia, só para te trazer uma referência, a gente já estourou o tempo em alguns minutinhos, então se você puder agora passar mais rapidinho para a gente conseguir. Isso, já estou finalizando, já são as 2 últimas. Então, o ponto principal, né, que é sobre as ferramentas, papai está aqui, o que nós podemos dizer é que veio assim de uma forma muito, muito bacana para nós, porque a princípio era para um objetivo específico, mas nós vimos que
tudo que está proposto ali pode nos ajudar em todo tipo de intervenção que a gente fizer com os pais, né? Na capacitação intersetorial, nós temos, eu listei aqui alguns exemplos, né, dessa ferramenta que a gente pode utilizar, na comunicação com as famílias, no cadastro Família que Acolhe, nas oficinas, né, a gente está utilizando o material do Papai Tá Aqui, inclusive nas palestras, né? Então, é um material muito rico que nós vamos utilizar não só nessas intervenções como em outras e tem nos ajudado bastante nesse processo. E aí a gente continua, né, com essa saga da paternidade que está sendo muito rico para nós, com os desafios de ter pais interagindo cada vez mais com o filho e a parceira, os pais que atuam no cuidado com o filho e que cuidam também da sua própria saúde. É isso, muito obrigada. Obrigada, Andréia, mais uma vez. Muito obrigada por apresentar toda a jornada aí de Boa Vista nesse engajamento paterno. Acho que foi muito bonito ver também, né, Andréia, a liderança do prefeito desde o início, querendo liderar essa iniciativa, pensar como é que ele podia ser, a gente chamou, né, de o garoto propaganda desse processo todo, então se colocando na linha de frente, fazendo esse movimento acontecer. Mas não só, né? Eu acho que primeiro começa com uma ideia de engajamento e uma campanha de Dia dos Pais, a Alma também participou lá desde o início, e depois vai aprofundando para encontrando qual é a ancoragem das estratégias? Onde é que a gente ancora a nossa possibilidade, de transformar a realidade da participação dos pais na vida das crianças pequenas? Muito bonito esse exemplo da busca ativa, né? A busca ativa dos pais nas empresas para entrar na política pública e para participar do Família que Acolhe. Então, assim, tem coisas que acontecem na empresa, mas principalmente ali é uma isca para que eles possam vir e participar dos programas e dos processos já existentes. A gente está super curiosa para saber mais sobre as oficinas, porque acho que tem muitas cidades querendo implementar o Papai Tá Aqui, que é o que a gente vai falar agora, e a gente sabe que um dos caminhos para fazer com que essa estratégia, essa caixa de ferramentas seja bem sucedida, ela está bem ancorada na política pública no município. E a gente precisa descobrir os caminhos. O Família que Acolhe, ele é uma política pública intersetorial e nem todas as cidades já têm uma política pública intersetorial tão bem instituída. Então, quais são os caminhos? Isso aqui pode ser justamente uma estratégia de fortalecimento da intersetorialidade no território. Eu falo isso para que todo mundo abra bem os ouvidos para a nossa próxima fala, e quem vai falar conosco agora é a Tamires. A Tamires é jurista, é especialista em direitos humanos e diversidade, equidade e inclusão. Ela é diretora de novos negócios e responsabilidade social na Alma Hub. Ela é professora de disciplinas de diversidade, equidade e inclusão e ESG na FAAP e conselheira de diversidade da WeTeams, startup de RH e gestão de pessoas para organizações do terceiro setor. Ela também é palestrante, mentora, apaixonada, e isso a gente vai ver facinho hoje aqui, por voluntariado e por construções coletivas. Tamires, seja muito bem-vinda, a fala é toda sua. Obrigada, Cal, muito obrigada. Bom, pessoal, vou compartilhar minha tela com vocês. É um super prazer estar aqui com vocês hoje, dividir esse espaço, né, com falas tão importantes como as do professor Renato, ouvir o case, né, de muito sucesso de Boa Vista que a Andrea trouxe. E a minha fala vai ser bem direcionada para que vocês consigam dominar essa ferramenta que já está disponível, né? O Papai Daqui já faz parte do programa Pé de Infância, e a intenção é que todo mundo saia daqui e já tenha esse dever de casa de abrir, né, a página do Papai Tá Aqui, consiga se familiarizar com os conteúdos que a gente vai passar por aqui hoje. Bom, de uma forma muito breve, o Papai Tá Aqui é uma grande ferramenta de paternidade positiva. Todo mundo vendo minha tela, né? A Alma, vocês já conhecem bem, é um prazer estar aqui fazendo parte da Rede Urban. E o Pé de Infância foi desenvolvido por uma parceria da Alma com a Urban 95, pensando e tendo como princípio a interação positiva entre cuidador e crianças. Essa é a premissa básica de todas as caixas de ferramentas.
E ela tem um objetivo principal de trazer a primeira infância para o centro da política pública na cidade, exatamente o que a Cacau mencionou, né? A intenção aqui é que a gente consiga oferecer ferramentas que melhoram índices e contribuem para a integridade e pleno desenvolvimento da criança pequena, passando por vários setores diferentes, vou usar a palavra setores, para a gente conseguir entender melhor como se aplica essa caixa, né? O programa está 100% alinhado com a recém-aprovada Lei da Parentalidade Positiva, que a Cal também mencionou na fala dela, super novinha aí, sancionada em março, e tão potente que precisa tanto desse olhar e dessa responsabilização mesmo, individual e coletiva, para a gente conseguir avançar com esse tema. Bom, o conceito das caixas de ferramentas nada mais é do que transformar conteúdo técnico em mudança de comportamento, ou seja, transformar a teoria em prática. E a gente faz isso disponibilizando tecnologias pedagógicas que são desenvolvidas por teóricos especializados e testadas pela comunidade. Então, as caixas são incluídas pelos municípios nos seus programas e secretarias através de ações que são desenhadas para somar com o plano institucional. Então, é muito importante a gente trazer aqui que nenhuma das caixas, nenhuma das atividades tem a sobrecarga, né, dentro do seu desenho. A intenção aqui, e não faz parte de nenhuma etapa do processo, sobrecarregar os servidores ou a gestão pública com mais uma iniciativa. É o contrário disso. É transformar o que já vem sendo teorizado, discutido, falado, em ações simples, com um viés muito bem desenhado, muito bem estruturado, mas que tem uma implementação simples, com constância e com metodologia para a gente conseguir chegar na ponta e conseguir, de fato, mudar esses comportamentos. Dito isso, a gente entra no cenário da paternidade. Eu não vou me prolongar muito, porque a gente já vem discutindo sobre isso. Esse slide aqui, inclusive, muitos de vocês puderam ter contato na apresentação da Caixa Papai está aqui no encontro presencial que aconteceu no Recife. Eu acho que o professor Renato também já deu um panorama muito amplo sobre o que é a paternidade no Brasil hoje, né? Mas tem alguns dados que a gente precisa mencionar, a gente não pode deixar de passar por eles para que eles fiquem muito claros na nossa cabeça de por que a gente está falando sobre isso, né? A paternidade, o desenvolvimento pleno da criança, a luta pela equidade de gênero, são temas que parecem afastar, mas na verdade que a gente precisa convidar os homens para estarem junto com a gente. Isso porque eles também sofrem, e sofrem muito, né? Mas sofrem calados e sozinhos porque eles não conversam, não dialogam. Os homens são minoria na demanda de saúde mental, tanto na psicologia, quanto em outras modalidades de terapia, quanto na psiquiatria também. E eles não conversam nem com seus melhores amigos, companheiras e familiares sobre os seus problemas, sobre os seus medos, suas dúvidas. Eles são mais de 95% da população prisional, segundo o último relatório de 2023, é super recente esse dado. E segundo o Asta, eles são 70% dos pacientes de alcoolismo. Também se suicidam 4 vezes mais que as mulheres e vivem muito menos. A expectativa dos homens de vida é de 72 anos. Isso porque essas pessoas demoram mais para procurar o sistema de saúde. E esses homens também vão se tornar pais biológicos em algum momento da vida. São das mesmas pessoas que a gente está falando. A gente está falando de homens que não estão preparados para acompanhar a mulher no pré-natal, que não sentem, né, a necessidade de registro dessas crianças. A gente teve mais de 25% de aumento de crianças não registradas só no ano passado. E isso diz muito sobre os dados que a gente falou agora há pouco. Para toda violência e adoecimento físico e emocional do homem, tem um ponto de inflexão na vida dele, que é a paternidade. Então, é muito importante a gente falar sobre isso e por que a gente traz essa caixa, né? Por que a gente está entrando nesses dados para falar de desenvolvimento infantil? A gente está falando de homens que precisam participar ativamente da vida dessas crianças para a gente conseguir mudar os dados que a gente mencionou agora há pouco. A paternidade ativa impacta na saúde do homem, na saúde mental da família e na base da sociedade. Isso porque quando a gente fala em focar no desenvolvimento do bebê através da paternidade ativa, a gente está diretamente falando de temas como saúde do homem, saúde mental da mulher, equidade de gênero, redução da sobrecarga materna, redução da violência obstétrica e redução da violência doméstica, além de muitas outras, né? E é por isso que os 4 indicadores da Caixa Papai está aqui dizem muito sobre os dados que a gente comentou agora.
porque a gente fala que tem que ser intersetorial, precisa ter mais de uma secretaria envolvida, porque dentro dos próprios indicadores e dos temas que a gente está trazendo aqui, a gente está trazendo uma diversidade de áreas e setores públicos que esse homem precisa utilizar e se apoiar. Entre os indicadores estão a presença do homem no pré-natal, feminino e masculino, aumentar a presença do homem no parto, vocês veem que são indicadores muito relacionados à área da saúde. E a gente tem dois indicadores subjetivos muito relacionados à área de assistência social. Aumentar a presença do homem nas tarefas cotidianas e fomentar a interação positiva com qualidade por pelo menos 15 minutos diários. São indicadores que falam justamente sobre esse cuidado rotineiro do homem e a redução da sobrecarga e mais do que isso o desenvolvimento cerebral dessa criança. Comprovado de que esses 15 minutos fazem toda a diferença. Bom, e agora a gente entra no detalhe da caixa, né? Acho que é a parte que todo mundo estava esperando. A gente tem como convidado especialista o professor Renato Nogueira, que estava aqui com a gente agora, doutor Abílio Martins, médico da família, conceituado, que vai estar com a gente nessa jornada também. E como transmissor, né, o ator que está ali fazendo parte desse diálogo no kit digital, o Enio Cavalcante. A gente tomou muito cuidado nessas escolhas, porque a gente queria homens que se comunicassem com os homens que a gente quer falar, né? Seja através do sotaque, da profissão, da forma de atuação desse homem. A gente queria alguém que os nossos interlocutores se conectassem. E agora a gente vai conhecer mais detalhes do conteúdo em si, as ferramentas. Antes de mais nada, a gente precisa falar sobre a sensibilização desses servidores, né? A metodologia das caixas de ferramentas, ela é uma metodologia de cascata. Então, antes de chegar no público final, antes de chegar na nossa ponta, a gente precisa ter perto da gente, muito sensibilizados e muito alinhados com o tema que a gente está tratando, os servidores, coordenadores, cuidadores, todos esses com muita abertura dentro de roda de conversa para conseguir acessar os vídeos dos especialistas e terem, né, institucionalizados, terem muito claros os conteúdos que a gente está trazendo aqui, né? Então, a primeira etapa, e diria que uma das mais importantes, é a sensibilização. Sensibilizar servidores e garantir que a gente está chegando com as ferramentas para apoiar e não para sobrecarregar, a chance de evasão é muito grande. E a gente não vai conseguir comprometer esse pai se o principal interlocutor com essa paternidade não está convencido de que o que a gente está falando aqui é importante e muda comportamento. Então, a gente começa por essa sensibilização. É muito importante que a gente tenha pontos focais que vão tocar esse programa, né? Tudo que tem vários donos não tem nenhum dono. Então, é importante que seja nomeado um ponto focal, que é quem vai fazer essa organização da distribuição do conteúdo, quem vai organizar a forma como esses demais pontos focais de cada setor, de cada secretaria vão funcionar. E isso fala sobre todo o processo, tá? Quantidade de reuniões, quantidade de rodas de conversa, organização do fluxo para envio do material. Tudo isso precisa ser organizado conjuntamente e precisa ter um responsável por essa parte. Dentro da sensibilização, a gente vai passar justamente pelos vídeos dos nossos especialistas. O Abílio e o professor Renato Nogueira vão trazer essas informações através de pílulas para que os servidores e cuidadores consigam discutir e se apetecer do tema. Então, o público-alvo dessa fase são os profissionais das UBS, os visitadores e demais servidores envolvidos. Na sequência, a gente tem a distribuição do kit físico. A gente tem algumas etapas para fortalecer a adaptabilidade do tema. Então, a gente tem o kit impresso, que são os folhetos nas UBSs, cartazes, orientações. A gente tem o kit físico e o kit digital. A gente vai passar mais do detalhe por eles agora. Então, no kit impresso, a gente tem, desculpa, os folhetos e cartazes. Aqui é um exemplo deles, né? Um pai presente muda tudo. É muito comum que nessa jornada da maternidade, todos os cartazes de pré-natal se refiram só à mulher ou aos cuidados já com o bebê recém-nascido. Não é comum que a gente encontre cartazes direcionados a esse pai, que conversem com ele. Não existe nos ambientes de pré-natal e de parto um convite para esse pai participar. Eu pude ouvir a fala da Cal, né, sobre a expulsão do marido dela da sala de parto, e eu posso trazer outra memória, que é a minha primeira foto, a minha única foto na maternidade quando eu nasci, é com meu pai, porque minha irmã era muito bebê,
Minha mãe precisou dedicar ali um cuidado para ela, para gerenciar o ciúme, que todo mundo sabe como é. E minha primeira foto da maternidade com meu pai é minha foto preferida até hoje. Eu acho que isso diz muito sobre as nossas paternidades, sobre convidar esse homem para estar ali, tornar aquele um lugar confortável para ele. E os cartazes têm esse papel, essa comunicação. Se vê naquela comunicação, tem esse papel. Outra coisa muito importante da caixa é o tom convidativo. Em nenhum momento o conteúdo tem um viés culpabilizatório desse homem. A gente convida ele, né? Direitos são mais atrativos que deveres. E mais do que um dever, é um direito deste homem estar na sala de parto. Então, a gente precisa munir esse homem com essas informações e preparar também esses servidores. Como kit físico, a gente sempre tem ferramentas que vão relembrar o que está sendo distribuído para aquele homem através do conteúdo digital. Nessa caixa, a gente tem dois deles. A gente tem o paninho de boca, papai está aqui para você, para trazer esse pai para perto do filho, e o pano de lavar prato, o paninho de prato, hoje a louça é do papai, para convidar esse homem para as tarefas domésticas. É importante que vocês escolham momentos simbólicos para entregar esse material para os pais, para garantir que eles vão se conectar e usar. E aí a gente entra no conteúdo digital. São duas jornadas, tá? Os conteúdos são divididos em jornadas de 8 semanas. A primeira delas é a jornada Sou Pai Agora, que foca no pré-natal e no parto. Vocês vão perceber que as duas jornadas, eu vou passar muito rapidamente por elas aqui, tem um card, legenda e áudio ou vídeo, às vezes os dois, como é o caso aqui dessa primeira mensagem, né? O dia 1 tem os 4 conteúdos e toda mensagem, né, todo o conteúdo vai ter uma tarefa, uma atividade que aquele pai precisa concluir para fixação dessa mudança de comportamento. Então, basicamente, são 8 mensagens de WhatsApp, são 8 disparos de conteúdo, né? Eu não vou dar play nos vídeos aqui, mas eu deixo aí essa tarefinha de casa para todo mundo acessar a homepage do Papai Tá Aqui, as meninas vão colocar no chat o link, vocês já conseguem acessar, ouvir previamente esses áudios, verem os vídeos, conseguem se familiarizar com o conteúdo. Lá também tem um manual de implementação. Todo mundo consegue baixar esse manual, visualizar, entender, fazer essa definição de quem seriam esses pontos focais, isso é muito importante. Todas as orientações para tocar as rodas de conversa, tá tudo na homepage. E aí, vou continuar passando por aqui. Qual que é a intenção? São 8 disparos de conteúdo. E o ideal é que eles aconteçam 2 vezes por semana. A gente indica ali sempre terça e quinta para ter um intervalo de não saturar esse homem, mas não deixar o conteúdo se perder ali no dia a dia. São 4 semanas de conteúdo para cada jornada. Essa aqui é toda a jornada 1, e aí a gente entra na jornada 2, que é um pouco mais genérica sobre a fase do bebê, que é a jornada pai presente. Se divide da mesma forma que a jornada 1, sempre com card, legenda, vídeos, tem figurinha para eles conseguirem compartilhar. Então, o conteúdo ele foi totalmente pensado. Existe uma metodologia para essa mudança de comportamento. E é muito importante a gente trazer aqui que é preciso passar essa confiança. É importante que vocês passem, tanto para os servidores quanto para os pais, a segurança de que esse material, essa metodologia, que essas atividades mudam tudo, porque um pai presente muda tudo. Foi muito rápido, porque o tempinho aqui é curto, eu também não queria atrasar para dar tempo de todo mundo fazer perguntas, mas a intenção é que vocês dominassem quais são os conteúdos que estão dentro da caixa de ferramentas e qual é a metodologia que sustenta esses conteúdos. A gente está aqui com vocês, mas é muito importante todo mundo se sentir confortável e empoderado para entrar no site do Pé de Infância, baixar a caixa Papai Tá Aqui e já começar a implementar na sua cidade. Convidem esses homens, porque a gente precisa falar com os homens para mudar a nossa sociedade. Contem comigo. Muito obrigada, Tamires. Muito obrigada, Andréia, professor Renato. Um prazer enorme receber todos vocês três aqui nesse nosso webinar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Isabela Gregory, coordeno a Rede Urban 95 aqui pelo CECIP, Centro de Criação de Imagem Popular. Estamos nesse nosso penúltimo webinar do ano. Daqui a pouco a Cláudia vai falar mais um pouquinho sobre isso. A gente tem, né, essa rede, né? Queria aproveitar esse webinar tão cheio, né, Cláudia? A gente estava comentando isso, como esse tema mobilizou o grupo, né?
e a gente está muito feliz com isso e queria contar que a gente, né, tá aí, para quem ainda não conhece a Rede Urban 95, queria convidá-los a acessar o site da Rede Urban. A gente atua, né, em 3 eixos, então espaços públicos e natureza, governança e sustentabilidade e programas e serviços, todos com foco na primeira infância. E é contar para vocês que a gente renovou uma parceria, então, para próximos 2 anos de trabalho junto com as cidades, apoiando vocês. Então, vamos continuar aí nessa parceria. A gente recebeu, gente, muitos comentários emocionados. Eu não sei se vocês foram acompanhando aí o bate-papo, e realmente a fala do professor foi muito motivadora, muito emocionante. A introdução da Cláudia também. Depois a gente teve a Andréia e a Tamires que contaram um pouco, bom, mas como na prática, como a gente transforma em política pública, como que a gente traz isso para o universo da política pública, né? E vocês aí fizeram vários comentários, eu vou ler aqui alguns deles, porque durante a fala do professor Renato, a Roberta Correia disse: a frase "homem não chora" impede a maturação emocional e apresenta a distinção de gênero de forma preconceituosa e injusta. A Gabriela Cavalcante disse: é permitido se emocionar nessa palestra? Professor, você é necessário. É, o Clemilton Fernando do Condica disse: uma grande oportunidade de escutar o professor, parabéns pela escolha. Alguém que está ali junto da Nubete disse: eu estou revivendo os meus momentos como pai, estou emocionado. Enfim, muitos outros comentários que vocês podem acompanhar aí. E a gente tem algumas perguntas. A gente tem uma pergunta para a Andréia, e Andréia, eu vou pedir para você responder essa pergunta e já fazer a sua fala final. E depois temos uma outra pergunta para o professor Renato, que também eu faço após a pergunta da Andréia e passa para a fala final. Bom, Andréia, a Tamires e a Tandara perguntaram: quanto tempo vocês levaram para mobilizar e reunir esses pais? Como mobilizaram e como mantiveram a presença dos homens nos encontros? Então, Andréia, te convido a responder agora. Então, a gente identificou que para o homem participar, a gente não podia fazer algo muito complexo e tal, como com uma cadência de participação. Então, realmente é um desafio que a gente ainda está desvendando a melhor maneira de convidar o homem para essa participação. A gente tem mandado convite pessoal, a gente tem mandado convite pelo WhatsApp, a gente tem feito reforço quando está na véspera da participação. E a gente está nesse caminho ainda, né? E a gente não está muito preocupado na quantidade de pais participando. A princípio, a gente está preocupado se o formato é adequado para esses que participam, em média de 10, 8 pais que participam, a gente tem uma qualidade nessa interação. E com o tempo a gente vai maturando e vendo as melhores estratégias para que eles possam estar cada vez mais presentes. Por isso que a gente está indo também para as empresas. Então, é basicamente isso, né? É um desafio diário e a partir do momento que a gente for evoluindo nessas descobertas, a gente pode compartilhar com vocês também. Muito obrigada aí pela participação, pelo convite. Estamos à disposição. Muito obrigada, Andréia. Professor Renato, a gente tem aqui uma pergunta para o senhor, que é do Abraão Silva. Como não cair no extremo do feminismo? Como manter esse equilíbrio? Porque trata-se de uma mudança de mentalidade. Então, esse é um debate que, por exemplo, é como a gente falar o seguinte: não existe racismo reverso e o feminismo ele não causa impactos negativos nos homens. Então, como acontece? Vai ter que ter muita tranquilidade para abrir mão de privilégios. Porque tem privilégios de masculinidade. Então, por exemplo, um homem tiver uma relação extraconjugal, o impacto na vida desse homem é diferente do impacto da mulher. Se tiver relações extraconjugais. Tem privilégios de masculinidade, tem privilégios de branquitude, privilégios cis heteronormativos. Então, esse é um debate. O feminismo não causa estrago, na verdade. O feminismo é um sistema político, tem a ver com a militância. Tem a primeira onda, a segunda, a terceira, a quarta onda do feminismo, de ampliação dos direitos das mulheres. Então, o que acontece é que nós, homens, temos que nos acomodar, abrir mão de um espaço de poder que historicamente foi dado. Obviamente, de maneiras diferentes para cada tipo de homem. Se for homem branco, de classe média, rico, se for hétero, se for gay, mas tem privilégios diferentes. E aí, acho que uma questão é essa: como a gente entende que as reivindicações femininas, elas não são, na verdade, uma tentativa de trocar de posição de poder, mas como a gente mantém a equidade.
Os grupos de homens servem muito para isso. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir agora. Eu acho que quero contribuir em 2025, se puder contribuir em 2025, até porque eu tenho uma experiência com um grupo de homens, né? Então, isso talvez possa ajudar para a gente conversar sobre isso de homem para homem, para compreender que não é bem assim. As mulheres estão, na verdade, a gente tem que se acomodar com algumas coisas e tem um exercício que é da nossa parte, né? Eu me tornei pai aos 36 anos, 41, né? Porque eu quis ser pai com minha companheira. Eu antes não quis ser pai porque eu tinha, as mulheres que eu tinha me relacionado, eu tinha consciência da minha neurose histérica que eu teria conflitos tendo filho com outras companheiras que eu já tive. Eu fui ter os 36 aos 41. Porque eu falei, agora mesmo que eu tenha algum conflito, são conflitos que eu consigo gerenciar. Tudo bem que eu faço terapia há muitos anos, faço para grupo de homens, tenho psicanálise, tenho vários defeitos, mas é isso, a gente tem que se conscientizar dos nossos limites e tomar decisões. Então, não é fácil para a gente. Obrigado, Abraão, e Foca está aqui disponível para continuar. Estou no tempo, né? No tempo certinho. Isso eu sempre. Muito obrigada, professor Renato, por mais uma fala inspiradora. E que essa parceria, sim, perdure aí por muito mais tempo. Tamires, então eu queria te convidar para fazer uma fala final também, e depois, Cláudia, já passa para você. Obrigada a todos. Obrigada, Bela. Bom, minha fala final fica de convite, né? De convite não, de convocação para que todas as cidades se empoderem dessa caixa, que usem, que adaptem as suas realidades, né? Realidades sociais, de implementação, de estruturação, mas que vejam que é possível. O conteúdo foi construído com muito carinho, cuidado, respeito e técnica para que seja adaptável às diferentes realidades dos homens do nosso país e eu espero que todo mundo faça esse movimento de adesão da Caixa Papai Tá Aqui. Nós aqui da Alma estamos super à disposição, junto com a Rede Urba, para garantir que a implementação seja um sucesso em todos os territórios. Então, contem com a gente. Isabela, vou pegar aqui então. Tamires, você fechou falando exatamente o que eu ia trazer também. O Pé de Infância está ali disponível. Lembrando que tem as outras caixas de ferramenta para quem tiver curiosidade, quiser explorar e lembrar tudo que já foi criado, porque todas elas também podem servir de engajamento para os pais. O Cria na Paz, o Brincar Livre, tudo isso pode servir a mães e a pais e podem fazer composições. O que eu queria dizer é que algumas cidades, algumas pessoas aqui participando podem ter tido a ideia, puxa, eu gostaria de fazer, mas não sei se está no momento, a estrutura. Vai lá, vai conhecer a caixa de ferramenta, entende melhor a estrutura, pergunta se precisar, e às vezes começa pequenininho. Começa num grupo de pais pequenininho, que você tem mais controle. Você vai ensaiando a política pública num grupo menor. E assim é com política pública, né? Ela precisa de tempo para amadurecer, para ir ganhando ajustes, refinamentos e então escala. Então a gente pode e deve começar pequenininho também. Então, quem teve a ideia e falou, poxa, acho que eu vou começar nesse grupo aqui, ou que tal se a gente mobilizasse aquele outro? Ótimo, contem com o nosso apoio nesse processo também. Bom, estamos chegando ao nosso final. Eu queria dizer que a gente ainda tem um webinar para o final do ano, a gente tem uma ideia para esse webinar do final do ano, mas a gente estava pensando aqui, Bela, a gente pode abrir na rede aqui em breve uma votaçãozinha da temática do nosso webinar final, mas a data a gente já tem. É no dia 13 de novembro, a gente vai mandar para todo mundo, mas já está estabelecido, então quem quiser bloquear a agenda vai ser a nossa última do ano. Vou passar para você em breve. Você quer falar, Bela? Pode falar. Só indo ainda nessa toada, Cláudia, queria convidar todo mundo a assinar a nossa newsletter para também receber o aviso do próximo webinar. Então, todo mundo que está aqui presente hoje, assina lá que a gente vai ficar sabendo também do tema do próximo webinar e da data certinha. Perfeito. E dizer que a gente está nesse momento, então, de mergulho nas eleições, né? Nós estamos em agosto, mês da primeira infância, mas é também mês de começo de campanha. Tá todo mundo começando a se mobilizar, a gente está acompanhando esse movimento. Nós, da Rede Urbana 95, fizemos
fizemos uma aproximação com todas as candidaturas principais de todas as cidades, enviando a Agenda Urban 95 para que todos soubessem que essa cidade é parceira da Iniciativa Urban 95, conhecessem as diretrizes da Agenda 227 de priorização dos direitos de crianças e adolescentes, dando a oportunidade para novas candidaturas incluírem essa temática no seu plano de governo, poderem incluir essa temática nos seus discursos, fazendo com que as crianças e adolescentes sejam visíveis nos seus discursos, na sua campanha. Momento de eleição é momento de apreensão, mas é também plataforma de oportunidade, da gente priorizar temas e trazer mais visibilidade para os temas muito importantes. Todos receberam, a gente vai compartilhar também com vocês o que as candidaturas receberam. Alguns de vocês receberam vocês mesmos, que são os pontos focais, para poder compartilhar internamente, mas outros não. Então, a gente pode compartilhar aqui depois no grupo a apresentação que fala das diretrizes para o investimento na primeira infância, para priorização da primeira infância a partir do âmbito municipal. E o nosso webinar já vai ser pós-eleições, então a gente já vai estar num outro clima, vamos pensar aí como é que a gente vai chegar. Acho que vai ser um webinar também um pouquinho mais de tempo para nós, enquanto participantes da rede, não só técnico, mas um webinar também de fechamento de um ciclo. Seja lá o que aconteça nas eleições, é um novo ciclo que virá, então também tem uma parte do fechamento desse ciclo. Eu queria fechar só mostrando para todos nós aqui que esse foi um tema de imenso interesse e que a gente tem caminhos para continuar pensando e refletindo sobre o tema, tão bem colocado pelo professor Renato e aí depois pelas estratégias da Andréia e da Tamires. A gente tem, eu coloquei ontem no grupo, o Caminhos Possíveis. Esse foi um podcast que a gente realizou em parceria com o IFAM e com a série. E a gente tem, talvez alguns de vocês ouviram ontem, mas ainda falta um monte de gente para ouvir. Nesses podcasts sobre paternidades possíveis, a gente tem a voz do Jefferson Tenório, Humberto Baltar, Siddhartha Ribeiro, Christian Dunker, André Baniwa. Tá maravilhoso. Quem não conhece ainda, vá conhecer e a gente vai colocar na rede Urban 95 também, que é o podcast Caminhos Possíveis. Bom, do nosso lado é isso. Queria agradecer imensamente a todos que fizeram esse webinar um sucesso. A gente vai celebrar pra caramba depois de fechar essa sala e falar que bom que a gente teve o professor Renato. Muito obrigada, professor. É uma imensa honra. Espero que a gente continue nesse diálogo aprendendo com o senhor. Tamires, muito obrigada. Andréa, muito obrigada. E a cada um que priorizou estar aqui hoje, muito, muito obrigada. A gente segue junto, gente. Ô, Cláudia, já que a gente está no tempinho, que tal a gente encerrar então com um curtinha do Papai Tá Aqui? Pode ser? Ótimo, boa ideia. Vamos lá. Consegue Então pôr aí vamos lá. direto? Boa, boa. Põe aqui. É curtinho mesmo, viu, gente? Desde que a gente sabe que vai ser pai, a nossa jornada começa. Ah não, que eu só vou ser pai depois que meu filho nascer. Que conversa é essa, meu amigo? Desde o momento que você sabe que a sua companheira está grávida, você já é pai, muito antes do parto. Você já é pai no pré-natal da criança. É claro, é a sua companheira que está gestando o neném. Mas os cuidados e responsabilidades durante a gravidez é papel de ambos os pais. Então esteja com ela, vá nas consultas, tire dúvidas, cuide da saúde dela, se ofereça nas tarefas domésticas, se ofereça para fazer esforço físico no lugar dela. Ah, tem uma coisa muito importante. Olha, é importante você respeitar os desejos sexuais da sua companheira e só ter relações quando ambos estiverem confortáveis. Não esqueça, você tem o direito de acompanhar o parto do seu filho e depois apoiar durante a amamentação. Eu tenho uma dica para você. Pega o seu filhinho no colo, chegue bem pertinho no ouvido dele e diga: papai tá aqui, papai ama você do jeitinho que você é. Eu garanto, ele não vai esquecer nunca.